Olá, tudo bem? A TV 247 está cobrindo os atos de campanha de Lula neste segundo turno. E eu estive nesta segunda-feira no encontro do ex-presidente com o coletivo Derrubando Muros. Esse coletivo tem acadêmicos, ou reúne acadêmicos, intelectuais, escritores, economistas, empresários, pessoas preocupadas em defender ou comprometidas com a democracia no Brasil. E uma das falas, ou uma das manifestações hoje neste encontro com o Lula me chamou a atenção, por isso eu destaco aqui neste vídeo. Foi de Miguel Lago, que é diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Ele fez a defesa do SUS e comparou Jair Bolsonaro a um personagem bíblico, a besta do Apocalipse, e disse com todas as palavras: Bolsonaro é a besta. O Miguel Lago tem atuação acadêmica, mas também tem uma formação católica e fez questão de deixar isto registrado. E disse que é preciso derrotar Bolsonaro para defender o povo, defender o SUS. Veja então a fala de Miguel Lago no encontro de hoje com o ex-presidente Lula, ou o encontro nesta segunda-feira com o ex-presidente Lula. O presidente matou duas das nossas falas hoje, quando ele acolheu o apoio da Simone Tebet e tocou em dois temas cruciais, estratégicos para nós. Um é a prioridade absoluta em apoiar o pequeno empresário e o médio empresário. E o dois é aquela ideia de que nós precisamos exportar, não é mais só commodities, como nós fazemos hoje, somos campeões em commodities, mas a gente precisa aprender a exportar inteligência e conhecimento, cérebros. Não na forma de 4 milhões de brasileiros que saíram numa diáspora, espalhados pelo mundo, mas na forma de reter esses talentos aqui, na direção do que o Ricardo e o Barão acabaram de falar, qualificando a nossa mão de obra e investindo nessa nova economia. Hoje, 8 das 10 principais empresas americanas são digitais. Não existiam há 15 anos atrás. 9 das 10 principais chinesas são digitais. 6 das principais indianas são digitais. Nós não temos nenhuma entre as nossas 10 maiores. Troca o lugar do bancão que está lá. Mas nós não temos nenhuma empresa digital que seja, de fato, uma empresa notável, um caso de sucesso internacional. Então, presidente, existe um espaço, existe o recurso, existe a demografia, tem uma oportunidade enorme para nós aqui, para fazermos aquilo que o senhor já vai fazer, já está no programa e dar o passo além do nosso destino. Eu queria pedir agora, então, falando em jovem e qualificado, eu queria pedir que o Miguel Lago falasse, então, sobre o nosso projeto para a saúde. Por favor, Miguel. Boa tarde a todos, uma honra estar aqui. Boa tarde, presidente Lula, governador Geraldo Alckmin. De pé, perfeito. Aí tem que... Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Lula, boa tarde, governador Geraldo Alckmin. Eu, enfim, dirijo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, também sou cientista político, publiquei 2 livros sobre o Bolsonaro e, por conta disso, acompanho todo o trabalho de mobilização digital do bolsonarismo nas redes sociais. E uma das coisas que me preocupou é que essa semana começou um novo discurso da estratégia do Bolsonaro que se repete da seguinte maneira: o presidente tem falas infelizes, mas quem nunca? Então, desse jeito, você, no fundo, está dizendo que não precisa ser julgado pelo que ele diz, apenas pelo que ele faz. Mas, em política, falar é fazer. E na saúde, as falas do Bolsonaro mataram milhares de brasileiros durante a pandemia. Isso está comprovado em estudos científicos absolutamente rigorosos, feitos por pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros também. Então, acho que não é, em que pese todas as nossas excelentes propostas que nós reunimos aqui, junto do Derrubando Muros, para o SUS não sobrevive a uma reeleição do atual governo. E o maior problema de política de saúde que nós temos nesse momento, o maior problema de saúde no Brasil, se chama Jair Messias Bolsonaro. E, presidente Lula, assim como o senhor e como governador Geraldo Alckmin, eu também sou católico. E talvez seja por isso que eu não concordo plenamente com meus colegas da saúde quando eles dizem que o governo foi irresponsável em relação à condução da pandemia. Porque não foi irresponsabilidade, foi cálculo. Foi calculado. E foi calculado porque o Bolsonaro imprime um sentido
bíblico às suas ações. E ele fez uma associação criminosa entre o uso da máscara e a aplicação de vacina com as marcas da besta presentes no livro do Apocalipse de São João. E, infelizmente, milhares de varões e de varoas acreditaram nessa falácia do presidente. Mas se o presidente tivesse se dado o trabalho de ler todo o livro do Apocalipse, que ele evidentemente nunca leu, se ele visse o capítulo que descreve a besta, seria curioso, porque a besta é descrito primeiro como alguém que teve uma ferida de morte e foi curado dessa ferida de morte, que teve o poder de ação por 42 meses, que é quase um mandato presidencial inteiro. E lhe foi dado o poder da palavra, lhe foi dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. A besta é o Bolsonaro, a profecia está do nosso lado, e dia 30 de outubro confiamos no Senhor para salvar a saúde e salvar esse país e salvar a Igreja Católica. Obrigado. Obrigado, Miguel. Maravilhoso. Bom, muito obrigado pela audiência. E nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que o façam. Nós passamos da marca de 1 milhão de inscritos, mas podemos avançar, devemos avançar, para mostrar a força da comunidade progressista do Brasil, que se encontra aqui na TV 247. Muito obrigado. E também peço, antes de encerramento, para que aqueles que podem, que se tornem membros do canal, que financiem o jornalismo independente do Brasil. E agora, muito obrigado e até mais.